Ontem a gente conversou sobre um tema diferente, que é os desafios, né, da juventude. E a minha ideia era continuar essa conversa hoje, mas nós vamos continuar essa conversa amanhã. Se não acontecer amanhã, o que aconteceu hoje? Hoje, eu começo a navegar pela internet, começo a navegar pelos portais, tal, e o que eu vejo? O candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, na capa da revista americana Time, que já teve muito prestígio, continua a ter prestígio, mas já teve uma influência muito maior do que tem hoje, mas ainda assim, sair na capa da Time é um prestígio muito grande para quem está lá. E Lula deu sua entrevista, falou com jornalistas americanos e lá pelas tantas diz o seguinte, que o presidente ucraniano é tão responsável pela guerra quanto o presidente Putin. E aí, quando ele diz isso, cada um interpreta como quer, ele vai sugerir que pensou em deixar claro que a ideia era que os dois poderiam ter conversado antes para evitar isso, mas alguém invadiu o território e não foi a Ucrânia. Então, sugerir que o Zelensky e o Putin estão no mesmo pé, estão em pé de igualdade, é uma barbaridade. É algo que não para em pé, algo que não faz sentido. E o Lula disse isso. Bom, não foi a única impropriedade, o único absurdo dito pelo candidato do PT. Ele disse outras coisas. Sugeriu que os seus admiradores, seguidores, deveriam ir à casa dos parlamentares, deputados e senadores, para pressioná-los, em vez de ir a Brasília. Todos eles têm uma casa nos seus estados, vamos lá. Não é para agredir, não. Pô, mas vamos na casa dos caras. Essa é a ideia que o Lula deu. Ele já tinha defendido também, defendeu o aborto. E numa das últimas, que até ele depois pediu desculpa, ele falou o seguinte, Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial. Quer dizer, gente e policial são coisas que não pertencem à mesma definição. Ou é gente ou é policial. É aquela história de tentar dizer uma coisa, começar a se apaixonar pelas próprias palavras, não pensar muito no que está falando e começa a sair os absurdos e os absurdos e os absurdos. Se a gente pegar os três candidatos que estão na frente dessa pesquisa, aliás, sendo generoso com o Ciro dizer que está na frente, porque não está na frente coisa nenhuma, está no segundo pelotão, mas vamos lá. Lula, Bolsonaro e Ciro, os três são useiros e vezeiros de barbaridades. Dizerem barbaridades dizer barbaridades é uma especialidade dos três. O Ciro Gomes, aliás, ganhou fama pelo tiro que deu no pé em 2002, quando ele estava em segundo lugar, só que segundo lugar de verdade, né? Ele estava com 20% das intenções de voto. O Serra, colado nele na margem de erro, estava com 19%, na eleição de 2002, em que o Lula estava em primeiro. E ele vai e diz, porque perguntaram para ele sobre o papel da então mulher dele, Patrícia Pilar, e ele respondeu que o papel dela era dormir com ele. É a história de querer fazer uma gracinha que não tem a menor graça. Quer dizer, o papel da mulher dele é dormir com ele. Esse é o papel da mulher dele. Aí ele já pediu desculpa 300 vezes, fica bravo, diz que essa história tem 20 anos. Mas é uma história. É uma história, ele falou, e tem histórias que têm 20 anos e que a gente comenta. Momentos que traduzem os pensamentos dos candidatos. Ciro Gomes que disse que ia receber Sérgio Moro a bala. A bala? Como assim receber alguém a bala? Vai sugerir que não, era uma bala dessas de caramelo? Não, a bala. A bala é uma expressão. Ciro Gomes que a toda hora fala uma barbaridade. E Bolsonaro também. Não faltam exemplos. Bolsonaro que detonava o Centrão e se abraçou com o Centrão, que detonou a vacina, né, declarações as mais absurdas, sugerindo que remédios ineficazes funcionam contra a Covid, defesa da ditadura e de torturadores,
declarações agressivas em relação ao Supremo Tribunal Federal. O fato é que os 3 primeiros colocados, Lula, Bolsonaro e Ciro, dão declarações absurdas. Tem vários exemplos. A gente poderia citar vários. Alguém poderia dizer, você deu mais exemplos de um do que de outro. Não importa. Os 3 são impressionantes no capítulo das besteiras, dos absurdos. E quando a gente fala besteira, pode até parecer que a gente está minimizando, né? Como besteira? Está minimizando? Aí você vê outros políticos que não têm o tamanho desses, que não têm a importância desses na política nacional, que também falaram barbaridades. Ontem ganhou destaque um vereador de São Paulo que foi desfiliado do partido ao qual estava afiliado, chamado Camilo Cristófaro, que deu uma declaração racista no microfone. Tem o Arthur Duval, que renunciou ao cargo de deputado estadual depois de iniciado o processo de cassação na Assembleia Legislativa, que deu uma declaração inconcebível sobre as mulheres ucranianas. Tem o Daniel Silveira, que dispensa apresentações. E são vários. A gente poderia citar vários exemplos de políticos. A pergunta que eu faço sobre essas declarações todas é: a gente tem que lamentar quando um candidato diz algo assim, ou a gente tem que agradecer? Isso pode parecer uma pergunta tão absurda quanto as declarações que eles fizeram, mas tem um fundamento. A gente tem que lamentar, porque isso mostra o grau de, ou confirma, o grau de desapontamento do eleitor com a inexistência de candidaturas equilibradas. E aí a gente teria que lamentar, puxa vida, seria tão bacana, né? Se a essa altura do campeonato as declarações dos candidatos fossem todas, primeiro, edificantes, segundo, pacificadoras, coisa que Lula, Bolsonaro e Ciro desconhecem. É conflito, 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 é uma coisa insuportável. Segundo, pacificadoras. E terceira, discutindo os temas brasileiros. Educação, saúde, segurança pública. Só tem ataque de um para outro. Só tem grosseria e frases como essas que a gente está falando. A gente tem que agradecer, a gente tem que lamentar, ou a gente tem que agradecer porque com antecedência e antes do pleito, eles estão se descortinando. Eles estão falando aquilo que eles de fato pensam. Quer dizer, é ruim ter um vereador que dá uma declaração racista. É péssimo, é pavoroso. Mas é melhor que ele dê a declaração e você saiba o que ele de fato é? Ou é melhor que ele esconda aquilo que ele é? É péssimo ouvir o que a gente ouviu, porque a gente ouviu o Arthur Duval falando. Isso é muito ruim. Mas não seria pior, talvez, esse cidadão se tornar governador de São Paulo com a cabeça que ele revelou ter diante das declarações? Daniel Silveira, quer ser candidato ao Senado do Rio de Janeiro. Será que a gente deve lamentar o que ele falou? Ou será que a gente tem que dizer, pô, que bom, conheci um pouco mais a respeito da cabeça dele? Quando a gente ouve esses absurdos, eles compõem o jeito de pensar dos políticos, destes políticos e de outros políticos. Também as ações traduzem o que eles entendem que é o jeito de fazer política. Suas palavras e as ações traduzem as coisas que eles pensam e acham que devem ser feitas. Não cabe, portanto, simplesmente a gente lamentar, simplesmente lamentar. Eu lamento, e eu acho que você, ouvinte querida, também lamenta. Adoraria poder, você e eu, estar diante de um ambiente diferente, mas a gente não está. Então será que não é o caso da gente falar, puxa vida, estou sabendo mais sobre o que vem por aí. Estou sabendo mais sobre o que poderá vir por aí. Estou sabendo mais sobre o que poderia vir por aí. Aí depende de que lado você está.
Eu tô do lado em que, quando eu observo essas declarações, eu tendo a achar que é o caso, sim, de dizer obrigado. Obrigado porque eu te conheci melhor. Obrigado porque eu achava que você pensava de um jeito diferente. E agora eu tô vendo que você pensa desse jeito. E esse jeito me agrada ou não me agrada? Essas declarações que eu tô falando são absurdas. São todas absurdas. Então, eu escutando o que eles têm a dizer, claro que eles perdem estrelinha, claro que eles perdem pontinho, claro que eles perdem, sabe, oportunidades com vários eleitores. Tem um monte de gente que está ouvindo as declarações do Lula, do Bolsonaro e do Ciro e está indo para o não sei, não sabe, todavia, contudo, não tem o candidato. E gente que fala, puxa vida, penso igual. Eu ouço essas coisas e fico arrepiado. Mas ao mesmo tempo falo, é o que eles pensam. Eles pensam isso. Eles pensando isso, mas ficando calados. Isso é bom para o Brasil? Ou eles pensando isso e falando, isso nos dá a oportunidade de conhecer melhor a cabeça e o jeito de pensar? Daí porque entrevistá-los, e como a revista Time fez no caso do Lula, como o Bolsonaro, que no caso dele ele é seletivo, o Lula também é, né? Os dois não saem por aí dando entrevista para qualquer veículo, não. Eles têm receio. Eles preferem escolher. Mas ainda assim, quando dão entrevistas, você consegue saber o que eles pensam. Então, eu queria deixar essa pergunta no ar, né? É para lamentar, porque é terrível saber que pensam essas coisas, ou é para festejar, porque a gente sabe agora o que eles pensam e a gente tem mais ferramentas na hora de ir para a urna?